Tem sido muito bom meditar no exemplo de Jesus de humildade. O maior exemplo que a gente pode encontrar, Deus que se esvaziou, né, que veio para a terra, que viveu como um de nós, que morreu, né, essa morte que ele não merecia, que era nossa morte, na cruz, foi obediente e foi exaltado por causa disso. E Paulo vem falando, né, desde o começo desse capítulo, vamos ter a mesma mente, vamos ter a mesma atitude. Tudo que vocês passam entre um com o outro, né, os problemas na igreja, em Filipos ou em qualquer lugar, tem a ver aqui, né, a que ponto a gente vive essa mente de Cristo, de se humilhar. E a gente viu essa dinâmica através do exemplo de Paulo, né? Ele falou, tem uma dinâmica maravilhosa, que quando nós obedecemos essa mente de Cristo, nós entendemos que tem a nossa parte, né, de colocar em ação, praticar a nossa salvação, mas ao mesmo tempo Deus habita em nós. E Ele nos dá o querer e o efetuar para a sua glória. E aí as coisas acontecem, e Paulo foi esse grande exemplo, né, no último estudo que a gente teve aqui nesse texto, de uma vida de serviço e sacrifício. E aí hoje a gente tem mais dois exemplos, né, de um rapaz chamado Timóteo e Epafrodito, que também entram nessa hall de fama, né, de pessoas que seguiram Cristo com a mente de Cristo. E a pergunta que a gente vai fazer hoje para nós é: como que é essa pessoa que Deus usa? Como é uma pessoa que Deus vai usar em qualquer lugar, em qualquer instante? E com certeza volta a essa essência de Filipenses 2. Essa pessoa tem a mente de Cristo, né? Essa pessoa vive a humildade de Cristo. E como que essa atitude se mostra no dia a dia? E principalmente no sofrimento, né? Que é o mais difícil, manter a mente de Cristo. E a gente precisa se lembrar de que várias circunstâncias difíceis estavam envolvidas ali. E que a gente tem esse foco, né, nessa série de estudos sobre os problemas que a gente enfrenta. Mas que Deus tem uma alegria acima das circunstâncias, né? Que Deus tem algo para nós acima daquilo que a gente está passando. E todos eles estavam passando por problemas, né? Paulo em correntes, na prisão, já falamos disso. Os filipenses com problemas internos, brigas, e a partir do próximo versículo a gente vai ver até falsos ensinamentos perturbantes, né, que iam levar eles para um caminho errado. Problemas de saúde, Epafrodito, né, passando por vários problemas de saúde também. Mas pessoas com essa atitude, vamos dizer, as circunstâncias não importam tanto. Importa seguir Jesus, importa ter a mente de Cristo, porque assim a gente sabe que no final vai ter alegria, vai ter vitória, como resultado de uma vida entregue, né, a esse caminho que Jesus mostrou. Mas uma segunda parte, assim, agora como introdução, pode ser as pessoas que Deus usa, mas até adicionaria um título alternativo que é: o reino é dinâmico e não estático. Que a gente vai ver como Deus usa essas pessoas que estão dispostas, que querem, né, seguir o caminho de Cristo, que têm essa atitude de humildade. E a gente vai ver que as pessoas mudam até de lugar, de um para o outro, de um ministério para o outro, tem uma missão e tem outra missão. E às vezes a gente pensa que um servo vai ficar em determinado lugar para sempre, né? Vai servir daquele jeito para sempre. Em poucos versículos que a gente vai ter, com poucas pessoas que vão ser mencionadas aqui, a gente vai ver o oposto, que o reino nunca é estático, mas o reino de Deus é sempre cheio de idas e vindas constantes. Deus mandou um servo para lá com uma missão, depois o mesmo servo vai para outro lugar com outra missão, né? E Paulo mesmo teria se movido também mais geograficamente se ele não tivesse estado em correntes. Antes disso, a gente vê ele sempre em movimento, né? 3 viagens missionárias de um lugar para o outro. Assim era a vida de Paulo e de qualquer pessoa que tem essa mente de Cristo. Então, as pessoas no reino de Deus não são estáticas. Sempre há mudanças e uma grande dinâmica que a gente também não pode resistir, né? Se Deus dá uma missão para nós e depois na nossa vida pode mudar isso. Mas Deus com certeza sabe
onde cada pessoa vai sempre ser mais usada e principalmente no sofrimento, que a gente vê o contexto aqui, onde essa pessoa vai trazer mais alívio, mais consolo para as pessoas, enquanto está disposta e disponível para essa dinâmica. Então vamos ver praticamente mais do que um triângulo, né? Porque Paulo estava ali em Roma, os filipenses, né? Lá de volta na sua cidade, e aí duas pessoas que iam indo e voltando, Timóteo e Epafrodito. Esses dois exemplos que a gente vai ver hoje. Vamos começar com Timóteo, a partir do versículo 19, que diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Paulo, em Coríntios, continua mostrando esse grande amor por esses irmãos, né? Igreja que ele fundou, pessoas com quem ele estava sempre em contato, e ele estava preocupado com eles, que ouviu de problemas, né? E queria estar com eles, não podia, né? Inclusive com outras igrejas que ele escreveu cartas nessa época, mas ele estava tão preocupado ao ponto de mandar alguém. Eu preciso tirar essa dúvida, de fato, como vocês estão, e nada melhor do que alguém estar ao seu lado fisicamente, né? Mandar uma carta, como ele faz, maravilhoso. Mas quando você passa por problemas, não tem nada melhor do que Deus mandar uma pessoa ao seu lado, né? Para pegar você na mão e falar, não, vamos sentar para orar, vamos caminhar junto, né? Passando por esse problema. Graças a Deus hoje tem telefone, tem videochamada, também é bom, mas nada melhor do que ter alguém ao seu lado. Então, se você precisa de alguém assim, ora por isso, Deus pode mandar. Mas eu acho também maravilhoso a confiança que Paulo tinha. No versículo 19 ele fala, eu espero no Senhor. E pulando no versículo 24 fala, confiando no Senhor. Mas confiando no Senhor, de que em breve também poderei ir. Ele confiava no Senhor, Deus vai ajudar nesse momento de problemas. O que eu posso fazer? Mandar Timóteo. Eu confio, espero no Senhor enviar Timóteo, mas eu também confio que eu mesmo poderia ir. Deus vai suprir os problemas, né? Deus vai ir de encontro às necessidades. E a gente imagina, né, Paulo tão limitado nas correntes, o que ele ia fazer? O que ele podia fazer, né? Mandar alguém, ele mesmo ir, o Senhor permitindo, mas acima de tudo ele confiava no Senhor. Eu sou limitado, você é limitado, mas Deus é ilimitado. Nos nossos problemas, nos nossos sofrimentos, Deus pode mandar qualquer pessoa. De qualquer forma, Deus ia cuidar de todos os sofrimentos, né? E Ele sempre tem um caminho, mesmo quando a gente não vê, né? Mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito, né? Ele tem. E então surgiu o desejo de Paulo de enviar Timóteo para quê? Diz aqui no versículo 19, para receber notícias, né? Para ele ir, depois voltar. E ele tinha tanta confiança no Senhor de que essa carta iria resolver os problemas e que uma boa notícia, um bom relatório viria de volta para ele através de Timóteo. Timóteo também a gente entende, e vocês já devem ter estudado um pouquinho a respeito, que ele era o melhor que Paulo tinha, né? A história de Timóteo também é bem interessante. Um jovem que Paulo encontrou, provavelmente na primeira viagem missionária, de uma mãe judia e pai grego. Então era perfeito naquele momento, né, para ministrar para os gregos, né, os pagãos naquela época. Mas a gente entende que ele se converteu por causa do ministério de Paulo, por causa do testemunho de Paulo, porque ele era o pai da fé, né, desse menino. E na segunda viagem missionária de Paulo, ele passa mais uma vez por essas cidades, Listra e Derbe, onde Timóteo morava, e aí chamou Timóteo para segui-lo. Ele começou a acompanhar, né, Paulo nas viagens e a servir e aprender o ministério, né, e estar junto com ele. E ele se mostrou tão exemplar como alguém que tem
a mente de Cristo, que a gente vai ver nos próximos versículos o caráter dele. Quais eram as características? Versículos de 20 a 22. Paulo fala: não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. O principal desse Timóteo, com certeza podia ensinar, tinha vários pontos fortes, mas o mais essencial, importante, que ele tinha um coração sincero diante de Deus, em primeiro lugar. Um coração sincero que se mostrava através do amor que ele tinha por outros, e principalmente pelos irmãos. E isso é algo sobrenatural, quando você encontra isso em alguém que se importa com os outros desse jeito, querer que os outros estejam bem, se preocupar com o bem espiritual de outras pessoas, investir tempo, investir energia, investir a sua vida para que outros possam crescer em Cristo. É um presente de Deus, que Ele coloca na sua vida, no seu coração. E a gente percebe que é tão sincero que Paulo fala, ele nem pensa em si mesmo, ele não tem ambição egoísta, ele não tem motivação egoísta, ele não tem uma agenda secreta, ele não vai fazer isso para ganhar algum cargo, para receber aplauso, para, se lucrar ou se beneficiar de alguma coisa. Ele faz isso de forma sincera. Até a recompensa ele esperava do Senhor, não esperava nada. E é muito triste pensar que Paulo tem que falar: não tem ninguém como ele aqui. Entre todos os irmãos, que com certeza tinha talvez centenas de irmãos, lá em Roma não tinha ninguém que ele podia enviar com essas características, que poderia se importar com eles com esse coração sincero. Todos os outros mostravam de alguma forma que eles estavam buscando seus próprios interesses. E claro que em qualquer lugar pessoas assim podem camuflar os seus próprios interesses, podem maquiar as suas próprias intenções, E aí parece uma maravilha, parece que é maravilhoso, mas mais cedo ou mais tarde tudo vai ser revelado, Mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ficar sabendo por que essa pessoa estendeu a mão, por que, pregou a palavra, por que fez esse ministério, por que ajudou. E que a gente tenha sempre um ministério, uma ajuda que a gente presta por um coração sincero, que a gente viva para os interesses de Jesus Cristo, como Timóteo também. O que são os interesses de Cristo? Com certeza não exclui completamente os nossos interesses, que Deus nos ama, Deus se preocupa conosco, Deus cuida de nós, Deus quer que a gente tenha vida abundante nele. Mas como diz, e vocês podem ver no versículo 4 do mesmo capítulo, que Paulo fala: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Devemos cuidar dos nossos interesses, Precisamos cuidar da nossa saúde, do nosso futuro, daquilo que Deus quer com a gente, mas também dos outros interesses. E esses são os interesses de Cristo, que a gente ame a Ele, que a gente ame o próximo, assim como a gente ama nós mesmos. Então, quando havia algum problema, algum conflito entre o interesse de Timóteo e o interesse de Cristo, ele falaria: Senhor, que a tua vontade seja feita. Entre um emprego ou outro, que a vontade do Senhor seja feita. Entre estar em um lugar ou mudar para outro lugar, que o Senhor possa prevalecer. Entre gastar o dinheiro, o nosso tempo, com uma coisa ou com outra coisa, eu queria muito isso, mas que a vontade do Senhor prevaleça. O que prevalece na nossa vida, que interesse? A gente fica como cabeça dura, Fala: não, você é teimoso, eu quero que isso aconteça. Ou a gente está aberto para Deus nos direcionar. E a gente considera os interesses de Cristo e, de fato, também os interesses dos outros nas nossas escolhas.
Assim era Timóteo. E ainda fala, versículo 22, que ele tinha um caráter aprovado. Quando nós somos aprovados? Depois de ter passado por algo, né? Por um teste. E Timóteo era assim. Quando a gente lê em Atos 16, versículos 1 e 2, quando Paulo encontra ele ali novamente, a gente vê que Timóteo serviu fielmente na sua igreja local. Não tinha ambição egoísta, eu quero ser logo o mega apóstolo, né? Aquele que está junto com Paulo. Não, ele ficou lá na obscuridão, servindo o Senhor. E Atos 16, 1 e 2 diz que Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então ele já estava ali servindo. Todo mundo sabia que ele era aprovado, que dava um bom testemunho, né? Depois ele chegou a servir ao lado de Paulo. E Paulo ainda afirma, foi como um filho serve junto ao lado do pai. Então um relacionamento muito íntimo, né? Muito próximo, que inclusive a gente pode ver a gente servindo ao nosso Pai Celestial como um filho, né? A gente pensa, estou fazendo grande coisa aqui, né? Tô sendo o máximo aqui. Mas no final é o pai que faz todo o trabalho, né? Cava aquele buraco fundo e o filho está ali segurando a pá de brinquedo. Estou ajudando muito, né? Sim, tá ótimo, né? E assim imagino que foi Timóteo, né? No começo só observando, que o filho observa, que o pai faz, aí depois repete e vai aprendendo, assim como a gente vê Jesus agindo e vai aprendendo com ele. Mas Deus faz assim com a gente, Ele deixa a gente passar por testes e provações para que sejamos aprovados. Nunca é divertido, né? Passar por um teste. Quem já fez, né? Escola, faculdade, várias coisas que a gente precisa passar por provas, né? Testes, sempre um pouco de temor e tremor, né? Nunca é divertido, mas é importante. É importante no reino de Deus também para mostrar o que está no nosso coração. Deus já sabe, né? Ele já sabe qual vai ser o resultado. Mas para a gente ver, e às vezes a gente não passa tão bem os testes e Deus não nos abandona, continua nos treinando, até que a gente passe, né? Talvez a gente dê várias voltas. Israel deu várias voltas, né, no deserto por 40 anos, até aprender certas coisas. E a palavra de Deus fala de como nós podemos ser aprovados de várias formas. Eu peguei 3 que mais se destacam na palavra de Deus. E a primeira é de sermos aprovados na palavra. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso é para todos nós. Todo cristão deve conhecer a Bíblia de capa a capa, né? Deve ter o manuseio vivo da palavra de Deus, deve ler diariamente a palavra de Deus e receber algo de Deus, né? Algo concreto, algo de substância para a sua vida naquele dia, que inclusive você vai poder lá na frente compartilhar com alguém, né? É aquela palavra que vai abençoar outra pessoa também. E você está, né, manejando corretamente a palavra de Deus. Mas, como diz esse versículo, como obreiro, mais ainda quem ensina, né? Mais ainda a quem Deus deu o privilégio, mas também a responsabilidade de passar a palavra de Deus, precisa manejar corretamente. Além de conhecer, é saber qual é o coração de Deus, né, na Bíblia, o que Ele enfatiza. E às vezes a gente vê tantos ministérios enfatizando uma coisa que a Bíblia não enfatiza. Pega uma coisinha, né? Se baseia num versículo só, né? Isoladamente da revelação plena, Antigo Testamento, Novo Testamento, né? E quando a gente percebe que, o foco é Cristo,
A nossa pregação precisa ser cristocêntrico, né? Jesus no centro. A gente precisa enfatizar a graça de Deus, né? A gente precisa levar as pessoas a um relacionamento pessoal com Deus. É ser aprovado na palavra de Deus. Um outro ponto em que a gente precisa ser aprovado como filhos de Deus é na humildade. 2 Coríntios 10, 18 diz: pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Quem é aprovado? Aprovado como Timóteo, que foi reconhecido por outros, né? Quando alguém é reconhecido, já Deus está trabalhando. Deus tem a mão sobre essa vida. Você já foi aprovado por Deus, né? Algo se torna evidente às demais pessoas ao seu redor. Não há necessidade de se exaltar. Não há necessidade de apontar para aquilo que você pode fazer, né? Ou se autopromover. E você deve perceber, as pessoas que falam toda hora sobre si mesmo, provavelmente não sejam aprovadas, né? Porque precisam se destacar e falar para todos os outros porque Deus está agindo na vida ou através da vida deles. Jesus falou: quem se humilha será exaltado, porque esse é o caminho de Jesus. Filipenses 2, né? E a gente precisa escolher se humilhar e se humilhar cada vez mais, e onde for preciso continuar a se humilhar. Em humildade, muitas vezes, não esconder nada, né? Assumir os nossos erros, as nossas falhas, pedir ajuda. Aquele que se humilha, né, vai receber a graça do Senhor. E a gente precisa se lançar sobre a misericórdia de Deus em humildade. E um terceiro ponto que eu achei muito importante também é ser aprovado na provação, que é exatamente o que a gente está falando, né? Os sofrimentos. Em Tiago 1, versículo 12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Esse é o grande teste constante, né? A gente está o tempo todo sendo aprovado, né? Enquanto a gente persevera nas provações. Isso vai continuar até o final da nossa vida. Perseverando, somos aprovados por etapas, né? Uma coisa depois da outra. Como a gente está lidando com as circunstâncias? Que às vezes vem mais forte, às vezes mais fraco, mais pressão, menos pressão. A gente está realmente crescendo na alegria do Senhor? A gente está crescendo na dependência do Espírito Santo? Ou cada nova pregação nos pega do mesmo jeito? De novo a gente começa do estaca zero, né? De novo, vem alguma coisa, a gente começa do zero, como a gente não tivesse aprendido nada na vida, né? Somos aprovados aos poucos, até no final, em que naquele dia haverá a grande aprovação, em que a gente recebe a coroa da vida depois de ter passado por tudo. São as aprovações também através das quais nós somos aprovados. E Timóteo, com certeza, era aprovado em tudo. Mas Paulo falou, e nós vamos ver os versículos 23 a 24, eu também quero ir, né? Eu também ainda vou sair daqui. Portanto, ele fala, é ele quem eu espero enviar, tão logo que me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Ele não sabia o resultado da sua situação, né? Não podia falar com certeza, mas ele fala, enquanto isso vou mandar o meu melhor, que é Timóteo. Ele vai cuidar de vocês. Mesmo assim, ele tinha a esperança e a confiança de que as suas correntes iam acabar um dia e ele pessoalmente poderia ir. Eu admiro muito essa confiança, porque se você está em correntes, você não vê muita coisa, né? Nada acontece um dia, depois outro dia. E ele tinha essa esperança no meio da incerteza. E você vê até a forma como ele fala, eu acho um absurdo, né? Então logo me certifique da minha situação. Vai certificar o quê? Você já apelou a César, não tem mais o que fazer, né? Agora é só esperar, né?
e ver o que César vai dizer, né? O que mais você vai pedir, o que mais você vai fazer. Mas ele tinha esperança no Senhor. Eu vou me certificar da minha situação. Tá? De repente você ia até mais cedo, você não sabe, né? Deus vai fazer alguma coisa. Ele tinha certeza de que algo bom seria resultado mesmo dessas correntes por causa do Senhor. Primeiro exemplo, então, Timóteo. Vamos ao segundo, Epafrodito, a partir do versículo 25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Então Paulo não ia esperar mais um pouquinho, ele já estava agindo. Estou escrevendo essa carta e esse irmão vai entregar a carta à igreja. Mas não era um irmão qualquer, ele não ia mandar alguém que poderia se perder no caminho, mudar de ideia. Era um irmão aprovado também. Aprovado de 3 formas, como diz aqui: irmão, cooperador e companheiro de lutas. Então não um irmão qualquer, não apenas, vamos dizer apenas em aspas, uma pessoa salva, né, no Senhor Jesus, mas um irmão querido que foi tão especial que já serviu muito a Paulo. Podemos ler aqui e nas entrelinhas que a igreja em Filipos enviou esse irmão em missão para Roma, né, para entregar uma oferta de amor. Vai aparecer lá no final da carta, para atender às necessidades de Paulo. E ele guardou essa oferta com a sua própria vida, né? Eu vou entregar essa oferta. Mas não só isso. Ele foi um servo de coração. E como todo servo, ele foi além da sua descrição de trabalho, né? Não foi, pega aqui o dinheiro, falou, vou voltar, né? Ele viu as necessidades ali. E nenhum servo que é servo de verdade simplesmente passa por cima, né? Um bom samaritano viu e parou ali, porque não tinha como passar por essa pessoa. E ele viu as necessidades e falou: eu vou fazer além do que é pedido. Eu vou ficar até onde eu preciso para ir de encontro a essas necessidades. E ele se tornou um cooperador. Ele ficou ali, a gente não sabe quanto tempo, ele ajudou Paulo na obra em Roma como cooperador. Não apenas entregou a oferta e se foi, mas serviu Jesus onde ele estava. Viu que precisava mais a situação de Paulo, ele ficou, ajudou na obra. E não apenas um pouco, mas ele ainda se tornou um companheiro de lutas. Então as coisas apertaram, né? O fogo da provação chegou enquanto ele estava servindo ali, mas ele não voltou para trás quando as coisas começaram a ficar mais árduas, né? Mais difíceis. Ele escolheu sofrer e lutar ao lado de Paulo e continuou fiel mesmo no meio das dificuldades até o ponto de sacrifício, que a gente vai ver nos próximos versículos que ele ficou doente. Ficou mal, ficou servindo até um ponto em que ele não podia nem mais servir, né? Em que quase chegou o fim. E esses são os versículos de 26 a 27. Diz assim: pois ele tem saudade de vocês, todos vocês, e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então esse irmão serviu, ficou tão doente que ele quase morreu. A gente não sabe por quanto tempo ele ficou assim, mas durou o suficiente para que os irmãos em Filipos ficassem sabendo dessa situação. O irmão que vocês enviaram está doente. Então imagina, de Roma até Filipos, né? Tinha que atravessar o oceano, né? Ficou bastante tempo doente. E depois que eles ficaram sabendo da doença, piorou ainda. Piorou até o ponto que ele quase morreu. Mas perceba o nível de preocupação que mostra os laços profundos entre os irmãos. Os irmãos da igreja em Filipos ficaram sabendo. Obviamente ficaram preocupados quando viram isso.
Mas o mais incrível é que Epafrodito, quando ele ouviu da preocupação deles, claro, primeiro ficou com saudades. Queria muito estar com vocês agora, né? Eu sinto saudade, eu anseio estar com vocês de novo. Mas ele ficou, diz aqui, angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Ele ficou angustiado por causa daquilo que eles estavam pensando lá. Então você percebe, nem consigo mesmo ele tinha tanta preocupação. Ele tinha mais preocupação como eles estavam do que como ele estava. E ele estava doente e quase morreu, né? Que exemplo de uma pessoa que tem a mente de Cristo, que se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Está acamado, né? Está ao ponto de, sei lá, não consegue respirar quase mais, não vê mais esperança de alguma cura vir, mas ele pensa como eles estão, como a emoção deles está por saber que ele está mal, pensando mais em outros do que em si mesmo. Isso nos leva a preocupação que todos tinham que estavam envolvidos ali. Começando com Paulo. Paulo com a igreja, né? Estava preocupado como eles estavam. Tem briga, tem problema, eu quero enviar meu melhor Timóteo. A preocupação de Timóteo, que, assim, de certa forma não tinha nem tanta coisa a ver. Estava ali sim, conhecia os irmãos, né? Mas talvez não se viu como primeira pessoa para resolver alguma coisa. Mas ele também se preocupou tanto pelo bem-estar deles como mais ninguém ali. Paulo, depois querendo enviar a Epafrodito de volta, depois de ter servido a ele tanto, ele falou, não, eu me preocupo com vocês, que ele vai voltar para vocês, eu mando uma carta. E os filipenses que enviaram Epafrodito para ajudar Paulo, né, se preocupando com Paulo lá em Roma, e depois se preocupando com a saúde dele. A gente ouviu falar, nossa, a gente está angustiado aqui, como que vai ser? E tudo isso mostra que o reino de Deus é um reino de amigos. Amigos que se preocupam um com o outro. A importância de ter amizades, a importância de ter uma rede de apoio no meio das necessidades. Quem são as pessoas que você tem ao seu lado, né? Irmãos espirituais a quem você pode correr quando você precisa de ajuda, que podem orar com você, né? Que podem ouvir você, que podem aconselhar você. E a pergunta também, eu estou sendo amigo para ter amigos, né? Eu estou sendo a pessoa que pode fazer parte da rede de apoio de alguém? Eu estou sendo? Porque esse é o reino de Deus. E ao mesmo tempo, como eu falei na introdução, mostra que o reino é dinâmico, não é estático. Um vai para cá, outro vai volta para lá, leva uma carta, né? Leva uma oferta. E assim vai, tem as idas e vindas, pessoas enviadas de um lado para o outro, a fim de suprir as necessidades, trazer alívio, trazer consolo. E o que importa não é você se agarrar em alguma coisa, mas estar aberto para ser usado por Deus no momento certo, no lugar certo, de estar no centro da vontade de Deus, que ali a gente vai ser o mais útil, o mais abençoado, né, por aquilo que Deus confia a nós. E como eu disse, falamos de cura e de problemas de saúde, e Epafrodito é esse exemplo para nós, né? Ele ficou doente. A gente vê que é possível ficar doente enquanto você serve ao Senhor. Você pode ficar doente fisicamente como ele, emocionalmente, talvez, né, um burnout, uma depressão. E a gente percebe que os servos de Deus não são blindados, né? O próprio Paulo, muitos anos sofrendo com um problema de saúde também. Mas ele não morreu, né? Porém, ele quase morreu. E a doença durou tanto, e a gente não sabe quanto tempo levou, ele ficando pior e pior e pior, imaginando, vai ser o fim, vai ser o mesmo fim. Lucas, a gente percebe que estava ali também naquela época. Lucas, o médico, não podia curar ele, né? Os irmãos, imagino, orando o tempo todo pelo coitado do irmão, né, acamado ali, quase morrendo, e nada. Ele ficou doente e piorou até que quase morreu. A gente olha para esse exemplo de Epafrodito e fala,
não podemos afirmar que Deus sempre quer a cura imediatamente para toda pessoa. Devemos orar, sim, porque Deus pode curar qualquer coisa naquele momento, naquele instante. Mas às vezes não é a vontade dele curar naquele momento. A gente não pode afirmar que Deus não quer que os seus filhos nunca passem por problemas de saúde. Porque a gente sabe que muitos já passaram e ainda vão passar. E talvez doenças crônicas, talvez doenças que duram muito mais do que você imagina. E mesmo Paulo, tendo o dom de cura, que a gente sabe que ele tinha, não podia fazer nada naquele momento. Ele com certeza orava, Gostaria que ele fosse usado assim na vida do irmão, mas Deus tinha outros propósitos naquele momento. Porém, Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia porque não o deixou morrer. E todos nós, independente da circunstância, dependemos da misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus todo dia e precisamos confiar, nos lançar sobre a misericórdia de Deus, que graças a Deus ainda não esgotaram e nunca vão esgotar. Nunca vão esgotar. A cada manhã se renovam, a palavra diz. Então, quanto mais a gente precisa correr aos braços do Senhor e implorar pelas misericórdias sobre as nossas vidas, seja pela cura física, emocional ou problemas espirituais e ataques que a gente sofre. E Deus é tão misericordioso que a misericórdia se estende para todos, Não apenas Epafrodito, mas também Paulo. Ele teve misericórdia de mim, porque imagina eu perder esse irmão. Ele estava servindo a mim, veio por causa de mim. Perder ele assim seria tristeza sobre tristeza. Tristeza sobre as circunstâncias que eu já estava sofrendo, mais esse irmão, mais um irmão querido, perdendo dessa forma. E Deus foi gracioso e misericordioso. E a gente percebe que Deus nunca nos dá mais do que a gente pode suportar. Não o quanto a gente acha, Porque a gente acha que sempre é demais, Deus já passou o limite, chega, Menos. Mas o quanto de fato Ele sabe o que a gente suporta e o que a gente tem capacidade de aguentar, segundo o seu pleno conhecimento e a sua sabedoria. Ele tem ali, a medida, tudo pesado, medido exatamente, e não vai passar por isso. Uma imagem que a gente pode guardar no coração é que quando ondas vêm, mas Deus põe a mão assim, para que as ondas não venham para nos destruir, para nos quebrar, mas sim aquebrantar diante de Deus. É isso que Ele quer que a gente chegue, para estar quebrantado diante dEle, mas não para nos destruir. Ele vai pôr a mão ali e quebrar as ondas para que a gente fique ali no lugar seguro atrás dele. Poderia ter sido pior naquela situação. Poderia ter sido uma tragédia, Esse irmão morrendo em missão, mas graças às misericórdias de Deus não foi. E Deus nos guarda, do pior, quando a gente fala, pode ser pior ainda, E é meio assim a lei de Murphy também, Quando você pensa que não pode piorar, vem pior, E a gente às vezes pensa que Deus é assim, e Deus fala não. Não tenha medo que aquilo que você já imagina, o fim do mundo, vai vir o pior. Lembra das misericórdias do Senhor. Versículos 28 a 30, e a gente termina com isso. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Eu peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Então logo Epafrodito estaria no seu caminho, com a carta nas mãos, caminho a Filipos. Imagina a alegria que esses irmãos teriam abraçando, esse irmão, tendo de volta alguém que praticamente ressuscitou dos mortos, Que eles nem sabiam que tinha chegado, a esse ponto, sabiam através da carta, mas Deus o
deixou voltar dos mortos praticamente. E ele fala, recebem ele com honras. Porque pessoas assim, como Epafrodito, como Timóteo, que dão esse exemplo, devem receber honra e ser recebidos com alegria. Até porque Epafrodito poderia voltar com uma certa sensação de ter fracassado. Eu fui, entreguei a oferta, mas depois eu fiquei acamado. Eu vi as necessidades, eu queria ajudar, mas eu não consegui. Fiquei até tão doente que os outros irmãos tiveram que tirar os recursos deles, o tempo deles para cuidar de mim, né? Eu acabei dando maior trabalho para eles quando eu queria aliviar o trabalho deles. E Paulo fala, mas ele não deve ser recebido assim. Porque pessoas assim, que estão prontos a dar a sua vida, né, devem ser recebidos com honras. Ele arriscou a sua vida para servir a Paulo. Abriu mão de muitas coisas. Ele não considerou a sua vida de tanto valor, né? Eu sou mais importante, eu não vou abrir mão disso ou daquilo. Não, ele serviu aos outros. Ele levou em sofrimento, em consideração o sofrimento. E ele chegou à beira da morte por amor à causa de Cristo, como diz aqui. Com certeza não foi de forma imprudente, irresponsável, né? Não foi ali se julgando no perigo, mas ao mesmo tempo no original nos traz uma ideia de que não foi por causa de perseguição, de algo que veio de fora, mas o termo no original é dos jogos de azar, é de apostar tudo numa carta. Então, ele apostou tudo no Senhor Jesus, ele deu a sua vida inteira para o Senhor Jesus, mas talvez tenha sido uma sobrecarga, um esforço além dos limites, né, que ele no seu zelo fez. E ficou doente, e ficou mais doente, mas ele fez isso por amor à causa de Cristo. Assim como Paulo também. Paulo fala em Atos 20, versículo 22, um grande lema assim, né, da vida dele. Todavia não me importo, nem considero a minha vida, aqui vem, de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Não considero a minha vida de algum valor, né? É isso que Epafrodito e Timóteo e Paulo deram como exemplo. Vamos ter a mente de Cristo, vamos nos humilhar, né? Vamos ser prudentes, claro, com a sabedoria de Deus, usar tudo que nós temos, mas no final, nós temos essa corrida. Nós vamos completar o ministério que o Senhor nos deu. E isso foi no meio de correntes, no meio de doença e quase morte. Porém, no final, a gente lê grande honra e alegria. E isso que nós também vamos ter, se seguimos o caminho de Jesus da humildade. Porque não existe outro caminho. Não tem outro caminho. E a gente precisa se lançar sobre as misericórdias de Deus e ter a confiança que Paulo tinha, de que Deus vai ter misericórdia de nós em tudo que a gente vai enfrentar. Então vamos continuar sendo fiel, olhando para Jesus e ser direcionado por Ele.